Então, eu sou um usuário do Reddit há muito tempo e decidi contar a todos uma história que só agora chegou à sua conclusão final. Criei uma conta secundária no Reddit especificamente para isso, pois quero proteger aqueles que não fazem parte da comunidade do Reddit e mudei os nomes de todos os envolvidos. Eu postei essa história originalmente no RT Pro Revenge, mas me pediram para postar aqui devido à natureza de um dos meus atos de vingança. Peço desculpas se houver algum erro de ortografia ou gramática. História de fundo. Minha esposa Raquel e eu crescemos em uma cidade relativamente grande, com cerca de 30 mil pessoas. Nós nos conhecemos muito cedo, 6 ou 7 anos, não consigo lembrar especificamente. Éramos praticamente inseparáveis. Aos 16, começamos a namorar. Quando fizemos 18, nos mudamos para trabalhar em uma cidade a apenas algumas horas de carro. Aos 20, nos casamos e compramos nossa primeira casa. Aos 22, descobrimos que ela estava grávida de um menino. Foi aí então que o desastre aconteceu. Cerca de 5 semanas antes de ela sair de licença maternidade, uma grande estante desabou e a esmagou. Disseram-me que ela e nosso filho morreram instantaneamente. 2 de seus colegas também ficaram feridos no acidente, um ficou paralisado, o outro perdeu a perna depois que ela teve que ser amputada. A empresa para a qual ela trabalhava, em uma medida de corte de custos, decidiu continuar usando estantes velhas que haviam sido consideradas inseguras em vez de substituí-las. Até hoje eu não perdoei aqueles executivos e pessoal de gestão que tomaram essa decisão, porque eles não só interromperam a vida do amor da minha vida, bem como mataram nosso filho ainda não nascido. Não demorou muito para que me dissessem que eu tinha uma escolha sobre como proceder com o que sua empresa chamava de compensação, mas eu chamei de indenização suja. Eles queriam resolver fora do tribunal para evitar um processo. Eu, por outro lado, estava atrás do sangue deles. Só para esclarecer aqui, esta não é a vingança, esta ainda é uma história de fundo. Felizmente, devido à cobertura que obteve, e envolvendo vários políticos, o caso foi resolvido rapidamente no tribunal, aproximadamente 3 anos, em que o pagamento para todas as partes foi perto de 10 vezes o valor que eles tinham oferecido inicialmente. Muitas multas foram dadas a eles por violações no trabalho, saúde e segurança, executivos foram demitidos, outros foram presos, etc. Uma história para outra hora talvez, quando eu me sentir confortável em compartilhar. Nessa época, eu ainda estava trabalhando em telecomunicações. Minha mãe, que Deus a abençoe, tinha se mudado enquanto tudo isso acontecia para me ajudar. Acho que eu teria desmoronado se ela não estivesse me dando apoio. Foi nessa época que me ofereceram uma promoção, mas isso envolvia muitas viagens pelo estado. Então, fiz um pedido para ter um escritório na filial da minha cidade natal, pois eu queria não apenas cuidar dos negócios no estado, mas também da minha cidade natal, pois não havia nenhum representante comercial localizado lá, com o qual eles concordaram. Depois de alguns meses, estabelecemos uma rotina de 1 a 2 semanas no escritório da cidade, 1 semana na minha cidade natal e 1 a 2 semanas visitando o resto do estado. Depois de 1 ano, decidi comprar uma casa na minha cidade natal, para não ter que ficar na casa dos meus pais toda semana ou mais, pois eu estava em casa e podia ir e vir quando quisesse. Isso é importante para mais tarde na história. É cerca de 4 anos depois que nossa história começa. Eu tinha acabado de voltar de uma das minhas viagens na sexta-feira e estava verificando algumas coisas no meu escritório quando Harry, o diretor administrativo da filial, entrou. Nós também crescemos juntos, mas tínhamos estudado em escolas diferentes, mas desde que voltamos, desenvolvemos uma amizade muito próxima. Ele perguntou como estavam as coisas e então me convidou a uma festa que ele daria naquela noite. Com pouco tempo de antecedência e tudo, mas eu disse que sim. Senti que alguns drinks com amigos seriam necessários. Foi lá que Harry me apresentou a Catherine. Ela era uma nova contratada na filial da minha cidade natal, onde ficava meu escritório e estava se familiarizando com todo mundo. Nós nos demos bem imediatamente. E por mais clichê que pareça, era quase como se Raquel estivesse na minha frente, em vez de Catherine. Não vou te aborrecer muito com os detalhes, mas depois de 2 anos de namoro, decidimos dar o próximo passo e ela se mudou para minha casa na minha cidade natal. Tudo até então estava indo muito bem. Catherine e meus pais se deram bem e os pais de Raquel também aprovaram e ficaram felizes que alguém pudesse me fazer tão feliz quanto Raquel tinha feito. Tudo estava indo bem por quase 1 ano quando as coisas começaram a mudar. As sessões de Skype foram interrompidas de repente, os vizinhos me contavam sobre como um carro, descrito para mim como se fosse de Harry, sempre era visto estacionado no beco perto da minha casa sempre que eu estava fora. Algumas roupas que não eram minhas estavam no meu guarda-roupa.
Todos os sinais apontavam para a traição dela, mas ela disse que nada estava acontecendo. Ela disse que Harry aparecia ocasionalmente para discutir negócios, etc., mas nunca passava a noite. Eu atribuí isso à minha paranoia e continuei como se nada estivesse errado, mas sempre havia essa sensação de que algo não estava certo. Foi quase 6 meses depois que descobri que ela estava mentindo para mim. Eu tinha acabado de fechar um contrato bem grande com uma nova empresa e as negociações tinham terminado antes do que eu esperava. Então, em vez de ficar por ali pelos próximos dias, decidi pagar por um voo para casa mais cedo e surpreender a todos. Avançando algumas horas, dirijo até minha cidade natal e desço o beco atrás da minha casa para poder entrar na casa sem ser visto e surpreender Catherine. Uma parte de mim estava curiosa, no entanto, sobre se esse carro misterioso estava lá. Com certeza, havia um carro bloqueando o portão de entrada dos fundos. Fiquei confuso por um momento, imaginando se tinha sido apenas um vizinho negligente estacionando apenas para perceber que era de fato o carro de Harry. Se não fosse pela cerca alta que eu tinha colocado alguns anos atrás para a privacidade, eu poderia muito bem ter passado pela minha própria casa. Parando atrás do carro dele, saí e pensei que era estranho que ele estivesse lá tão tarde. Como ela alegou que ele sempre tinha saído a essa altura. Quando me aproximei dos fundos da casa, vi algo que me fez embrulhar o estômago. Na minha cozinha, Catherine e Harry estavam brigando a toda velocidade. Eu congelei. O tempo parou. Lá estava meu amigo, fazendo sexo na bancada da minha cozinha com minha namorada. Eu não sabia o que fazer. Tantas perguntas passavam pela minha cabeça. Isso era real ou eu estava sonhando? Por que eles estavam fazendo sexo na minha casa? Sentindo-me derrotada, virei-me e fui embora sem que eles me vissem. Fiquei sentado no meu carro pelo que pareceu uma eternidade. Eu estava chorando. Muito. Mas a tristeza rapidamente se transformou em raiva. O mesmo tipo de raiva que eu sentia por aqueles que eram responsáveis pela morte de Raquel. Eu queria machucá-los. Muito. Porém, como sou um pacifista, não acredito em violência. Foi então que eu soube que iria puni-los e destruir suas vidas. E que melhor hora para começar do que agora. Eu movi meu carro de volta para o beco, longe o suficiente da minha garagem para que eu ainda pudesse ver o carro de Harry, e então caminhei de volta para o portão onde eu podia ver dentro da casa, e liguei para o telefone dela. Eles ainda estavam indo para ele quando tocou. Ambos olharam para o identificador de chamadas e olharam 2 vezes quando meu nome apareceu. Eu podia ver que ela estava pensando em atender e eles deixaram tocar. Depois de alguns momentos, eles estavam de volta e eu disquei mais uma vez. Desta vez ela atendeu. Enquanto ela atendia, desliguei e voltei para o meu carro. Assim que o fiz, ela me ligou de volta. Ela perguntou por que eu estava ligando tão tarde, e eu disse a ela que estava a cerca de 10 minutos de casa e não queria assustá-la ao entrar. Ela, obviamente, ficou chocada e agiu feliz por eu estar chegando e a ligação terminou muito rapidamente depois que ela disse que iria se levantar e se trocar. Eu disse tchau e desliguei. Alguns momentos depois, Harry veio correndo pelo portão e ainda seminu, pulou em seu carro e saiu como um morcego saindo do inferno. Eu sorri um pouco, sabendo do medo que ambos estariam sentindo por estarem tão perto de serem pegos. Esperei alguns momentos antes de virar meu carro no mesmo lugar que Harry tinha estado momentos antes. A noite foi bastante tranquila depois disso e só depois que ela dormiu, que eu me levantei e fui para meu escritório no final do corredor. Eu não conseguia dormir. Eu precisava planejar. E planejei. Minha mãe sempre me ensinou a ser pacifista e a deixar o karma cósmico seguir seu curso. Mas, nessa ocasião, decidi que o karma poderia usar uma mão amiga. Decidi puni-los separadamente, mas destruir os dois. Eu sabia que Harry tinha um vício em drogas. Nada grave, mas ele mantinha isso muito privado. Só soube acidentalmente depois de ver um pouco de cocaína e maconha deixadas em sua casa, mas fingi que não tinha visto quando ele tentou encobrir. Comecei a ligar para alguns dos meus clientes mais desagradáveis e fiz algumas perguntas discretas para obter algumas amostras das quais eles estivessem dispostos a se desfazer. Poucos dias depois, eu tinha um estoque decente o suficiente para meu plano funcionar. Cerca de 1 mês depois, convidei amigos, incluindo Harry, para uma noite de churrasco. Depois de me certificar de que havia bebido o suficiente para Harry, disse a ele para passar a noite e dormir.
Nas primeiras horas daquela manhã, peguei as drogas e uma variedade de meus pertences pessoais e os coloquei em vários lugares ao redor do carro dele, com o maior estoque no poço do pneu, confiante de que ele não os encontraria ao longo dos meses. Enquanto o resto do meu plano entrava em vigor, tranquei o carro e entrei para dormir. Também coloquei mais algumas drogas e itens pessoais em sua casa depois de levá-lo para casa porque ele ainda estava bêbado demais para dirigir. Poucos dias depois, fingi uma invasão, quebrando o vidro traseiro da minha porta traseira na minha cozinha e deixando-a aberta antes de voltar para a cidade para um voo. Recebi várias mensagens no momento em que pousei. Uma da minha mãe, claramente em pânico, que encontrou a porta traseira arrombada e ligou para a polícia, uma de Caterine em lágrimas e uma da polícia local me pedindo para ligar. Depois de retornar todas as ligações, informei a polícia que estava viajando a negócios e que voltaria na semana seguinte para falar com eles. Enquanto estava fora, consegui que Caterine ficasse com meus pais até eu voltar, e pedi para meu pai organizar uma das empresas de segurança locais para instalar câmeras e um sistema de alarme depois de obter autorização da polícia para não estragar a cena do crime. Depois de chegar em casa, fiz a rotina habitual de meu Deus, não acredito que isso aconteceu e por que alguém faria isso? Depois de fazer uma verificação completa de todos os lugares, descobrir que os itens que eu havia levado estavam desaparecidos e registrar um boletim de ocorrência. Pedi ao representante das empresas de segurança que falasse com Caterine e eu sobre como as câmeras e o sistema de alarme funcionavam. Então veio a pergunta que eu estava esperando. A pergunta sobre o que acontece se estivermos fazendo algum negócio e não quisermos que seja gravado. Ela agiu um pouco tímida ao fazer essa pergunta. Mas eu sabia exatamente o motivo pelo qual ela estava perguntando. Ele nos garantiu que essa era uma pergunta que lhe faziam muito, e nos mostraram no computador de casa, se quiséssemos fazer coisas sem que fosse gravado, como parar a gravação de certas câmeras, para que pudéssemos proteger sua modéstia. Enquanto eu o acompanhava para fora, perguntei se as câmeras estavam desligadas, se uma notificação poderia ser enviada, apenas como precaução de segurança. Ele voltou e me ajudou a configurar notificações por e-mail e saiu logo depois. Fantástico! Tudo o que eu tinha que fazer era esperar. Nesta fase, procurei o R. Legal Advice para obter ajuda em relação à lei de casais no meu país. Eu precisava ter certeza de que meu próximo plano poderia ser feito legalmente e que eu não seria forçado a pagar nenhum dinheiro ou patrimônio para Caterine, pois não sabia se éramos classificados como um casal de fato ou não. Sendo o único benfeitor do espólio de Raquel, não queria ficar com nenhuma surpresa desagradável em que Caterine pudesse tirar qualquer parte do espólio de mim. Entrei em contato com um ótimo advogado que me garantiu, devido ao fato de que, embora estivéssemos namorando por quase 4 anos, não vivíamos juntos há tempo suficiente para sermos classificados como de fato. E como eu estava pagando todos os serviços públicos da propriedade em que ela estava morando e não pagava aluguel, mostrou que ela não tinha legitimidade legal para fazer uma reclamação financeira contra mim. Só para ter certeza, ele redigiu o que eu senti ser um documento bastante inabalável, apenas no caso de haver algum problema legal. Na semana seguinte, meu trabalho se aproximou de mim e me ofereceu uma promoção para voltar para a cidade e comandar a equipe da qual eu fazia parte, o que significa que eu não precisaria viajar com tanta frequência e estar no mesmo local e, devido ao sucesso de estar localizado na minha cidade natal, eles estavam considerando ter de 3 a 5 representantes passando de 1 a 2 semanas nas cidades maiores ao redor, incluindo minha cidade natal, como parte da minha equipe. Eu disse sim e comecei o processo de início da minha transferência, o que levaria cerca de 6 semanas. Perfeito! Tempo mais do que suficiente para reunir todas as minhas evidências. Ao voltar para minha cidade natal na semana seguinte, comecei a colocar em movimento o resto do meu plano. Pedi a Harry que aprovasse uma semana de férias para Caterine por 2 semanas. Eu queria mandá-la e 1 ou 2 amigos para um retiro antes de tomar a maior decisão da minha vida pela segunda vez. Ele pulou e me deu um grande abraço, me parabenizando por estar preparada para dar o salto novamente. Eu o abracei de volta com força, mas não do jeito que eu acho que ele imaginou na época. Ele concordou e bloqueou a semana para mim. Pedi a ele que não contasse nada a ninguém, pois eu queria fazer a maior surpresa possível. Eu sabia que isso se espalharia como um incêndio pelo escritório de qualquer maneira, mas esse era meu plano. Naquela noite,
Contei a Catherine que tinha marcado com ela e duas amigas para irem a um resort de spa tropical, com todas as despesas pagas por uma semana. Sem perguntas, escolha duas amigas e volte para a maior surpresa da vida dela. Ela gritou como uma criança que tinha acabado de ouvir que todos os doces da loja eram dela. Então eu disse a ela que a semana seguinte eu passaria na cidade, me preparando para um grande cliente que era uma das minhas maiores contas, e precisava de algumas pessoas da minha equipe para ajudar antes de voar para fora na próxima semana e eu não estaria em casa até a segunda-feira que ela estivesse indo embora, então eu não poderia vê-la, o que pareceu decepcioná-la, mas eu disse a ela que valeria a pena quando ela voltasse. O que eu deixei de dizer a ela, foi que eu tinha decidido tirar 2 semanas de férias do outro lado do país, me preparando mentalmente para a tempestade de merda que estava prestes a explodir no momento em que ela pisasse no avião, bem como aproveitar meu primeiro estágio de liberdade. No domingo, 2 semanas depois, voei de volta e comecei a dirigir para casa. Ao chegar lá, dei uma passada rápida na minha casa e, com certeza, o carro de Harry estava lá. Como na primeira noite em que os peguei, estacionei um pouco atrás e verifiquei as câmeras. Dormindo, na minha cama. Nenhuma surpresa, honestamente, pois eu os havia gravado fazendo isso constantemente nas 2 semanas em que estive fora. Então fiz minha primeira ligação para a polícia, bloqueando meu identificador de chamadas. Eu disse a eles que era um dos meus vizinhos e vi alguém rondando um beco atrás da minha casa em seu carro e ocasionalmente passando algo pelas janelas para os carros que passavam enquanto também olhava para o meu quintal e fiquei preocupado porque já tinham arrombado minha casa antes. Dei a eles a placa e a descrição dele. Eles disseram que teriam alguém lá em alguns minutos, então agradeci e desliguei. Então liguei para a Catherine e disse a ela que estava a cerca de 10 minutos de casa, e que sabia que ela voaria amanhã, mas queria desesperadamente surpreendê-la. Olhando para as filmagens agora, rio da comoção que estou surpreso por não ter ouvido. Em poucos segundos, Harry estava meio vestido e voando para fora pela porta dos fundos em direção ao seu carro. Naquele momento, eu não poderia ter pedido uma cena mais perfeita. Enquanto Harry estava se afastando, um dos carros da polícia dobrou a esquina atrás de mim, viu Harry indo embora rápido e começou a persegui-lo. Depois de chegar, cumprimentar uma Catherine animada e fazer todas as coisas do casal, ela adormeceu novamente. Eu, por outro lado, não consegui pregar o olho. No dia seguinte, ela e suas amigas foram colocadas em um carro. Depois que elas foram embora, tive que esperar algumas horas, mas comecei a executar meu plano. Liguei para meu amigo que trabalhava com mudanças e pedi desculpas pelo aviso tardio, mas precisava que meu lugar fosse embalado e mudado na sexta-feira. Depois de combinar um horário, disse a ele que ele precisaria levar certas caixas para um depósito, o que ele disse que não era um problema. Então comecei a embalar os pertences de Catherine. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação da polícia para que eu fosse identificar alguns bens que eles apreenderam de um suspeito na noite anterior que se encaixavam na descrição de bens que eu havia relatado como roubados. Sorri para mim mesmo, feliz que meu plano para Harry tinha se concretizado e respondi que eu estaria lá em breve para buscá-los. Claro, quando cheguei lá, alguns dos itens ainda estavam desaparecidos, devido ao fato de que eles ainda deviam estar na casa dele e eles não tinham revistado lá ainda. A essa altura, a cidade estava fervilhando de notícias. Os eventos na minha cidade natal não permanecem em segredo por muito tempo. Harry foi desonrado e prontamente demitido por sua posse de drogas e bens roubados, e nossos respectivos chefes em nome da empresa estenderam um pedido formal de desculpas a mim durante a semana. Naquela noite, fui à casa dos meus pais e contei a eles e aos pais da Raquel o que tinha acontecido, omitindo certos detalhes, e que eu estava voltando para a cidade depois de ser promovida, mas Catherine não faria parte disso. Eles ficaram bem chateados inicialmente por eu não ter contado a eles o que estava acontecendo, mas ficaram felizes por eu estar lidando com tudo com maturidade e não ter descido ao nível deles, embora eles não concordassem em dar um ghosting em Catherine. Mas depois de algumas bebidas, risadas e lágrimas, fui para casa. Na tarde de sexta-feira, depois de uma semana ocupada organizando faxineiras para a semana seguinte, o imóvel para colocar minha casa no mercado de aluguel e várias outras tarefas no escritório da minha cidade natal, coloquei algumas coisas no meu carro, dirigi até a casa dos meus pais e me despedi antes da viagem.
Antes de sair, fui até a casa de Beck. Beck era uma das amigas mais próximas de Raquel quando criança. Ela era a única outra pessoa que sabia o que estava acontecendo, menos os detalhes sobre Harry. Sem a ajuda dela, eu não teria conseguido organizar tudo tão rápido quanto organizei. Dei a Beck uma grande pasta de papel pardo com as evidências reunidas de sua trapaça, bem como a carta e alguns outros documentos legais do meu advogado afirmando que ela foi ordenada a não entrar em contato comigo e os detalhes de como acessar seus pertences localizados no depósito que eu havia alugado. Depois de uma rápida despedida, saí e dirigi de volta para a cidade. No domingo, acordei com várias chamadas perdidas, mensagens de voz e mensagens de texto. Acontece que Catherine tinha voltado para casa mais cedo depois de ser alertada de que algo estava acontecendo na cidade, apenas para encontrar uma casa vazia e uma placa de aluguel na frente. Enlouquecida, ela foi até a casa dos meus pais, que fecharam a porta na cara dela no momento em que atenderam, forçando-a a ligar para todos até que Beck conseguisse de alguma forma contatá-la e dizer que tinha um pacote para ela. Disseram-me que ela não aceitou muito bem isso, como eu sabia muito bem naquele momento pelas inúmeras mensagens de texto e mensagens de voz furiosas dela me acusando de armar para Harry, de ser um falso, etc. Fiquei preocupada que ela pudesse aparecer na minha porta da frente, mas nada aconteceu. 5 semanas depois de sair e ser promovido, escrevo isso para você, caro leitor. Admito que é longo, e precisei de algumas reescritas para encurtá-lo das minhas 14 páginas iniciais, o dobro do que esta história é agora, mas sinto que a maior parte do que eu disse foi importante o suficiente para a história. TL Doutor, depois que minha esposa grávida morreu em um acidente de trabalho, voltei para minha cidade natal e me conectei com uma mulher que, depois de se mudar para minha casa, me traiu com um amigo próximo. Eu o armei para levar a culpa por porte de drogas, e depois de mandá-la para um retiro de spa, aluguei minha casa e deixei a cidade para uma promoção, enquanto a expunha como uma trapaceira. Edição 1, obrigado e meu Deus, isso explodiu. Obrigado por dourar esta conta, mesmo sendo uma conta descartável que não tenho intenção de usar no futuro. Ainda estou no trabalho no momento e, depois que terminar, responderei a quantas perguntas puder e fornecerei quaisquer outras atualizações que surgirem. Edição 2, estou em casa agora e, com a quantidade de perguntas que tenho aqui, além de outros comentários e mensagens que recebi, decidi reservar um tempo para responder perguntas e esclarecer algumas coisas aqui, além de responder a todos. Então, uma das perguntas que continuo recebendo é o que aconteceu com Harry, por que fui tão dura com ele e por que eu me incriminaria, especialmente na internet. Depois de fazer algumas perguntas em casa para alguns amigos, a resposta curta é: Harry está olhando para alguns meses de prisão, pois é sua primeira infração, mas pode sair mais cedo, e eu senti que era necessário para a história. Ninguém além de mim sabia o que eu tinha planejado fazer com Harry, e é por isso que eu meti alguns detalhes cruciais que tinham o potencial de realmente me identificar, bem como mudar um pouco da linguagem descritiva sobre os locais para potencialmente colocar esta história em qualquer lugar do mundo. Só para esclarecer, já havia evidências mais do que suficientes em sua própria casa, eu apenas forneci os meios para a polícia investigar mais a fundo suas atividades em sua casa. Dito isso, não me arrependo de ter feito o que fiz com ele, pois ele conhecia Raquel e eu enquanto crescia, e sabia o quão difícil foi para mim retomar minha vida depois que ela morreu. Para aqueles que também estão perguntando se estou preocupado com Harry descobrindo e apontando as autoridades na minha direção, eu sei que ele não usa o Reddit. Eu sei que Catherine tem uma conta, mas não vi nenhuma atividade recente para afirmar que ela está lá há algum tempo. Quanto a outros usuários do Reddit, quem sabe? A maioria das pessoas com quem sou amigo na minha conta principal pode reconhecer esta história se a encontrarem, mas quanto às suas preferências de navegação fora dos subreddits que frequentamos, não posso dizer. Quanto a Catherine, as pessoas questionaram por que não fiz mais nada com ela, ou por que fiquei por aqui por tanto tempo. Honestamente, quase a expulsei depois de alguns dias, mas queria reunir evidências e mostrar provas de sua traição para que todos que ela conhecesse soubessem o que ela tinha feito. Ela é uma grande socialite, palavras dela, e eu sabia que expô-la acabaria com sua reputação. Quanto ao que aconteceu com ela, me disseram que ela se mudou para outro estado recentemente após ser transferida. Das pessoas com quem conversei hoje, ela foi colocada principalmente em funções administrativas antes de sua transferência, pois houve bastante reação negativa depois que o boato se espalhou pela cidade. As pessoas questionaram a legalidade do que eu fiz com ela, mudando todas as suas coisas para fora, mandando ela e alguns amigos embora, gastando uma boa quantia na viagem, etc. Moralmente, eu posso ver que é uma atitude bem idiota criar expectativas nela sobre o que ela achava que aconteceria.
Isso, combinado com acabar com o status dela na cidade, era meu objetivo final, fazer com que ela experimentasse como era ter tudo caindo ao seu redor. Mas, do ponto de vista legal, eu tinha todo o direito. No tempo em que ela morou comigo, ela nunca atualizou nenhuma de suas informações pessoais, carteira de motorista, registro de voto, etc., para refletir que ela havia se mudado para minha casa. Descobri essa informação durante o curso da minha preparação com meu advogado depois que falei com o R Legal. Sem nenhuma prova concreta no papel para mostrar que ela estava residindo lá, e porque não tínhamos atingido o status de facto, eu pude fazer o que fiz sem ameaça de reação. Finalmente, para aqueles que estão dizendo que minha história é falsa, que eu sou uma prostituta do karma, um sociopata, nos dias de hoje, que não tem tendências sociopatas, e apontando minha história de conformidade maliciosa também como prova, serei honesto e informarei que não tentarei mudar suas mentes sobre isso. Todos têm direito às suas opiniões sobre histórias compartilhadas em todo o Reddit e opiniões sobre aqueles que as compartilham. A história no outro subreddit, no entanto, era para construir karma, pois minha postagem original no outro Reddit exigiu que eu construísse o suficiente antes que eles me permitissem postar, pois achavam que eu poderia ser um bot.